Olá, quais foram os casos de sucesso em 2021? O que aconteceu ano passado que pode servir de lição para esse ano? Meu nome é Marcos Catalhã, sou sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica e estou aqui com Fábio Tadeu Araújo e Guilherme Werner e vamos discutir e comentar com vocês as experiências que a Brain teve com vários clientes com produtos de grande desempenho no ano passado. Fábio, prazer falar com você. Guilherme, tudo bom? Bom, Marcos. Bom, pessoal. Pessoal, a gente teve um ano muito forte em 2021, acho que foi um ano espetacular. E eu queria começar essa conversa perguntando para o Fábio qual é o resumo de 2021? Por que 2021 foi um ano tão especial no mercado imobiliário? Olha, Marcos, 2021 foi um ano que conseguiu juntar a menor taxa de juros da história do Brasil. Nós começamos o ano com 2%, terminamos o ano ainda abaixo, ali no limite de um dígito, e isso fez com que os bancos colocassem muito dinheiro no mercado, e aquela vontade que começou a surgir lá por julho, agosto de 2020, das pessoas buscarem mais qualidade de vida, mais bem-estar a partir da pandemia, ganhou mais força, mais intensidade. Eu tenho até brincado que quando as pessoas começaram a ver seus amigos, seus cunhados, cunhadas, tios, primos comprando novos imóveis e melhorando de vida, eles também quiseram fazer esse processo. Então, juntando de um lado essa vontade com o outro lado a acessibilidade promovida pela taxa de juros, foi o ano recorde do mercado imobiliário na história do Brasil. Acho que culminou também de um nível de estoque que a gente entrou em 21 muito baixo, né? Aquele estoque pronto de 20, os incorporadores, os loteadores escoaram bem, né? Então também culminou na vontade do incorporador e loteador querer colocar produto na rua, né? Guilherme, a gente está falando de um bom desempenho em 2021. Isso foi em todos os segmentos ou você particulariza algum segmento que teve um desempenho maior ou melhor em 2021? Eu acho que caracterizou também essa heterogeneidade de liquidez, né? A gente viu produtos econômicos performando bem, produtos horizontais, verticais, multiuso, comerciais, bairros planejados. Então, acho que essa heterogeneidade de produtos que performaram bem também foi uma marca grande de 21. Em qualquer região, Fábio? Eu acho que, primeiro, em qualquer região, sim, Marcos, né? A cidade de São Paulo teve um grande destaque. Nos dados que a Brain coleta mensalmente, nós identificamos mais de 90 mil unidades residenciais colocadas no mercado, apenas em 21. E no ano de 2020, São Paulo já tinha batido os recordes, com mais de 65 mil unidades lançadas. E o resto do Brasil começava a acelerar. 2021, nós podemos dizer que este crescimento realmente se disseminou em todo o país, com grande destaque na região Nordeste, que é quem estava muito atrasado ainda na recuperação das unidades lançadas. Apenas fazer um comentário em cima do que o Guilherme falou há pouco, que todos os segmentos cresceram, mas eu acho que o mercado econômico foi o que cresceu proporcionalmente menos. E aí foi derivado da queda da renda das famílias para esse segmento e do aumento de custo, que fez com que muitas empresas precisassem colocar os seus produtos em outro patamar, no teto do Casa Verde e Amarela ou no começo do SBPE. E de um acesso a fundo mais facilitado no SBPE também. Também, já iniciando o comentário dos casos de sucesso, você falou, Fábio, da taxa de juros e do impacto. E a gente viu em 2021 um crescimento muito grande do chamado mercado multifamily, Ou seja, todo esse segmento voltado para imóvel de renda. Fábio, a Brain participou de alguns casos interessantes em 2021 nesse segmento para você comentar? Marcos, o mercado de multifamily de renda, ou seja, residencial de monoproprietário, ou de poucos proprietários para a renda, foi talvez o tópico que mais foi falado no ano de 2021. Há muitos anos se discutia a possibilidade do Brasil ter esse segmento, que nos Estados Unidos representa mais ou menos 18% das residências do país. Lá o mercado de locação é ao redor de 35% das famílias e metade disso é multifamiliar.
aqui no Brasil, esse segmento não existe ainda. Ele começou justamente a crescer. A primeira empresa que coloca isso em volume é a MRV, criando a marca Lugo, imóveis em geral de 2 dormitórios, com uma suíte, às vezes sem suíte, varanda, enfim, tem diferentes especificidades. É quem criou uma marca. E lá no outro extremo, a JFL, Hilt, uma empresa que é de São Paulo, trabalhando com segmentos premium, em valores que chegam até R$300 o metro quadrado. Então, essas são as duas marcas mais famosas do mercado. E a Brain trabalhou com as duas. Nós tivemos um case para a JFL, que captou um novo fundo de R$150 milhões em 2021, e para demonstrar o tamanho do mercado potencial do segmento de alto padrão de locação multifamiliar, a Brain mapeou completamente o mercado da cidade de São Paulo, conseguindo identificar as regiões de maior potencial, determinar as metragens de maior potencial, as faixas de preço que podem ser atingidas na locação residencial de altíssimo padrão e, inclusive, o público-alvo. E chegamos à conclusão, Marcos, que o mercado é de céu azul, né? Porque basicamente não tem o que ser Não lugar. tem, né? Não tem. Praticamente não tem. É um mercado novo e que a gente começou a entender e desenvolver esse mercado junto com essas empresas, é isso? Isso. E na outra ponta, a Brookfield fez uma aquisição de vários projetos da marca Lugo. Foi anunciado no dia 31 de dezembro, né, esse processo, então nós podemos falar. E a Brain fez 2 trabalhos importantes para a Brookfield. O primeiro foi demonstrar o tamanho do mercado potencial de médio-baixo e médio padrão para produtos de locação no Brasil, nas 15 principais cidades com potencial no Brasil. E depois disso, nós fizemos para várias unidades específicas que a MRV estava construindo com a marca Lugo para aquisição desses projetos por um fundo que a Brookfield mesmo está gerindo. Então, nós conseguimos ao longo de 2021, esses foram os 2 talvez mais marcantes pelo tamanho que eles têm no mercado e pela representatividade das marcas. Mas nós fizemos estudos em todo o Brasil, mas case de sucesso mesmo, eu acredito que esses foram os principais. Bom, bacana, tudo isso vocês vão poder ver com detalhes, né, no material que divulga aí os cases, o primeiro anuário de cases da Brain. A partir desse ano sempre vamos estar publicando. Eu quero aproveitar e perguntar para o Guilherme, né, ainda falando do vertical, né, porque a gente está falando do multifamily vertical. A Brain tem uma larga tradição de fazer estudos vocacionais, pesquisas de demanda para produtos verticais, para incorporação. O que você destacaria que foi cases de sucesso em 2021 na incorporação vertical, Guilherme? Eu acho que a gente tem vários, né? Seja orientado ao produto standard, seja orientado ao mercado de luxo, mas acho que tem 2 cases interessantes que são importantes citar, que são 2 multiusos, né? Que são produtos aí de uma grandiosidade em área construída, que eram produtos também que a gente não estava vendo no último triênio sendo colocado nas praças. Que foi o WTC Goiânia, né? Eu acho que é uma entrada da marca WTC em Goiânia, que era um produto, historiando um pouco, era um produto que já tinha sido lançado, né? De uma outra formatação, num período mais conturbado econômico do Brasil. A empresa, consciente no caso, recuou um pouco e relançou... Consciente é o nome da empresa, né? Que a empresa estava consciente. Foram conscientes também no momento de recuar e de recolocar esse produto na praça, tirando um pouco, recalibrando o mix, e aí foi onde a Brain entrou. A Brain recalibrou o mix, tinha um hotel lá atrás, tinha muito mais laje, não tinha residencial puramente, foi colocado o residencial. E é numa região ímpar de Goiânia, né, na divisa entre Marista e Oeste, e que eu acho que é algo interessante que a gente vê essa movimentação, que são as assinaturas, né? Então foi uma assinatura da WTC, do World Trade Center em Goiânia, que teve Goiânia, como todos sabem, ou a maioria sabe, uma praça um pouco mais complicada, dado o potencial constitutivo de descolar preço, e é um produto que conseguiu descolar esse preço num volume exorbitante de área construída e teve sua liquidez bem considerável na nossa leitura por esse recalibrar de mix e também por essa assinatura que eles conseguiram embutir no WTC.
E também eu acho que tem outro caso muito interessante, que eu acho que foi um dos cases que a Brain mais atuou com seu portfólio de produtos, que foi o BIOS, né? O BIOS, a gente fez tudo que poderíamos tudo. ter feito. Quantas pesquisas nós fizemos para esse produto? Mais de meia dúzia, seguramente, né? A gente fez desde estudos de vocação, onde a gente identificou, por exemplo, né, uma massa etária 60 a mais que justificava, por exemplo, o caráter de vocação para a destinação de senior living. Fizemos estudos qualitativos exploratórios com vários públicos. Com vários públicos, né? Com o público sênior, com o filho do idoso, com o médico, com o investidor. Fizemos pesquisa de demanda, análise de benchmark, né? Viajamos, inclusive, com o pessoal da Laguna, né? Fomos visitar outros produtos no Brasil similares. E depois fizemos treinamento personalizado para os corretores. Treinamento personalizado. E eu acho que é isso também, é um produto que vem que também pode ter, não é o caso ali, mas teria um apelo de multifamily, né? Ou seja, um produto que tem um apetite pós estar performado, pós entrega, seguramente terá apetite de fundos. E é um produto que vai na vanguarda aí do envelhecimento da população e que teve também um escoamento interessante na mesma proporção, tanto para a destinação médica quanto para a destinação de 60 a mais. Né? Eu acho, inclusive, Marcos, que esse marca o primeiro produto verdadeiramente senior living de incorporação no Brasil. Nós tivemos... Que também é um oceano azul, né? Dado o tamanho desse mercado, né? Também é um oceano azul, né? A partir aí de mais ou menos 2035, nós vamos começar o crescimento de idosos, já está crescendo muito, mas vai crescer cada vez mais, inclusive na alta renda. E ele acertou muito bem, né, o produto. A única tipo de trabalho que a Brain faz, que não fez para esse projeto, é diagnóstico comercial, porque ele foi bem sucedido. Porque não precisou. Não precisou. Ô Fábio, mudando um pouco, né? A gente começou a falar, olha que interessante, a gente está vendo, por exemplo, o Senior Living, né? Um projeto bastante sofisticado, inclusive com a área comercial indo muito bem, né? Todo mundo falando que comercial não tinha mercado, mas foi muito bem. Né? Vimos aí o multifamiliar, né? Produto inovador dentro do contexto brasileiro. Mas a Brain participou também de um projeto muito disruptivo que eu gostaria que você comentasse com relação aí à produção em escala de apartamentos. Como é que foi esse projeto? Você podia contar um pouquinho para a gente? Claro, esse é um projeto talvez o mais disruptivo no setor imobiliário que a Brain já tenha participado. Né? O Francisco Simeão, um grande empresário da história do Paraná, que vem primeiro do agronegócio, passa pela indústria e cai agora no mercado imobiliário, assinou um contrato com uma grande empresa alemã, que é talvez o país líder em tecnologia de sistemas construtivos industrializados, para implantar até 50 fábricas no Brasil, que seriam capazes de, ou diretamente com a empresa do Simeão, a Ecopark, ou em parceria com outros que queiram se associar, produzir até 1 milhão de imóveis no período de 7 anos. E nós estudamos duas coisas importantes. Primeiro, 3 coisas. Primeiro, aonde seria ideal colocar as 3 primeiras fábricas no estado do Paraná? Porque eles já têm os recursos para implantar 3 fábricas. E nós identificamos que, como essa fábrica pode ir até mais ou menos 300 quilômetros de distância para manter competitividade da implantação dos produtos, uma fábrica na região de Cascavel, uma na região metropolitana de Curitiba e outra na região norte ou entre Londrina e Maringá. E a primeira fábrica já está em construção. São 150 milhões de reais aplicados nela. No último trimestre do ano de 2022, estarão saindo as primeiras lajes prontas de imóveis residenciais desta fábrica em Cascavel para o projeto Ecopark Cascavel. Então, a segunda conjunto de estudos que nós realizamos foi identificar o tamanho do mercado em 50 cidades do estado do Paraná, já que as 3 primeiras fábricas são aqui. E eles fizeram uma parceria com a Prefeitura de Cascavel para facilitar
a aprovação de um projeto tão grande como esse. Conseguiram comprar uma área muito boa, muito perto, cerca de 12 minutos do centro da cidade. Acho que essa é uma característica interessante, né? São áreas próximas, que são inclusões e perímetro urbano, né? Acho que isso também é uma... São 15 mil unidades, Marco. 15 mil. Isso, Fábio, tem uma característica, é quase que de um bairro planejado. Eu até quero aproveitar, então, até perguntar para o Guilherme, né? Essa história de bairro planejado, ela já vem há muito tempo, né? Muitas ideias, muitas tratativas, algumas coisas param no meio do caminho, a gente sabe os desafios de licenciamento, mas a gente trabalhou muito em 2021 no horizontal como um todo e em bairro planejado. A gente tem algum case aí, alguns cases que você destacaria em bairro planejado, Guilherme? Temos alguns com características distintas, né? Acho que também uma movimentação grande que a gente tem visto são bairros planejados carregando um pouco a mão mais no multifamiliar, né? Ou seja, em unidades verticais, em apartamentos. Então, não só que e o conceito de bairro planejado, por muitas vezes, é banalizado, né? Então, acho que um case que eu acho que é interessante citar é o próprio reposicionamento de Jurerê. Eu acho que um daqueles bairros... Jurerê em Florianópolis. Jurerê Internacional em Florianópolis. Jurerê In, né? O novo posicionamento da empresa. A gente teve uma série de estudos que a gente fez, seja para uma nova formatação do Open Shopping, que é um dos grandes diferenciais de Jurerê, e Jurerê, que é um bairro planejado... Quando nem se falava em planejamento urbano, há 40 anos foi implementado e é um dos grandes cases voltado à segunda moradia, que também há hoje um grande reposicionamento e um grande povoamento também de primeira moradia. Então a Brain contribuiu para a Habitasul, né, ou seja, para o desenvolvedor nesse reposicionamento, e a Jurerê 2050, né, então eles estão planejando um novo marco para a Jurerê Internacional, uma vez que eles têm as AUEs aí para desenvolver e colocar, se tudo permitir, enfim, eles tiveram aí já anunciado também um resultado muito positivo de EARIMA, que chancelou aí o caminho para abrir a nova expansão de Jurerê Internacional. Isso é um grande case. Né? Que, inclusive, na cidade de Florianópolis, nós já tínhamos identificado, né, Marcos, para outras empresas que o único espaço efetivo de expansão para a primeira moradia... Para capturar a primeira moradia, né? Para capturar a primeira moradia de médio e alto padrão é Jurerê Internacional, Jurerê In, agora, porque a cidade não tem para onde crescer. Né? E se apropria do eixo da SC, que foi um grande eixo de desenvolvimento comercial, está próximo do comércio hoje. Né? E mais algum caso que você destacaria? O grande caso é um caso que está saindo agora do forno também, numa área ímpar em Porto Alegre, que é o bairro Camino, da Forbis, um family office, um fundo de investimento. A gente teve várias pesquisas também para definir produtos. É um bairro na frente do aeroporto, o aeroporto de Porto Alegre está dentro da cidade, né? Uma área espetacular, já ancorada, né? Com centro de eventos, com hotelaria, que já estão ali lindeiras a Gleba, e que vai muito formatado nos conceitos do novo urbanismo, né? De walkability, de cidade caminhável. E é uma região que naturalmente vai ter basicamente multifamiliar. Então ali a grande resposta e a grande diretriz que a gente deu para o empreendedor é justamente por onde começar. Acho que essa é uma grande dúvida, né? Por onde começar o desenvolvimento de um bairro planejado? Nem a ponto de você hipersegmentar, nem a ponto de você deixar dinheiro na mesa, né? Sim. Então eu acho que essa foi a grande resposta. O bairro Camino está no nosso anuário, assim como outros bairros planejados. E já está tendo relativo sucesso na comercialização de lotes para incorporadores, né? Boa parcela dos grandes incorporadores de Porto Alegre abraçaram o bairro Camino. Nesse caso, os lotes são para um incorporador. São para lote para incorporação. O empreendedor é só um master developer mesmo, ele não incorpora, né? Ô, Fábio, a gente falou aí de casos no Sudeste, né? Por exemplo, São Paulo, né? Goiânia, né? Então Centro-Oeste, a região Sul. E no Nordeste, você destacaria alguns casos interessantes que a gente participou no Nordeste? Claro. Veja, no Nordeste nós participamos em todos os segmentos, mas eu gostaria de destacar a nossa participação na retomada e expansão da Moura do B, que teve o melhor ano de resultado de sua história no ano de 2021, né? Uma das duas empresas de capital aberto, a única empresa de capital aberto, desculpa, né, da região Nordeste, está atuando em várias
É uma multinacional do Nordeste. É uma multinacional do Nordeste. É uma boa forma de pensar. Ela está, inclusive, se expandindo para outras capitais, também com o estudo da Brain. Isso não está no anuário, né, a parte da expansão, mas nós desenvolvemos estudos em todas as cidades que eles atuam. Salvador, Fortaleza e Recife foram 3 casos que nós destacamos no nosso anuário. Em Salvador, fazendo muito estudo vocacional e muita pesquisa qualitativa, porque eles estão atuando, na maior parte das vezes, com produtos de alto padrão. Salvador é uma cidade que ficou muito tempo sem lançamento, estoque é absolutamente desprezível, né? Uma cidade com mais de 2,5 milhões de habitantes tem 4 mil unidades em estoque, para todas as tipologias. Então, nós estudamos muito em termos qualitativos, com muita entrevista em profundidade, famílias com renda acima de 25 mil para 3 ou 4 projetos lançados. No anuário, nós destacamos um. Na cidade de Recife, nós fizemos todos os tipos de produto não econômico para Morando B. E uma coisa que nós identificamos, Marcos, em várias pesquisas, aproveitando para falar um pouco de segunda residência, né, ou seja, de imóveis de lazer, é que hoje, e no Nordeste, mais do que em qualquer região, quando nós perguntamos para as pessoas, você está comprando essa unidade para investir, para usar como lazer ou para ambos? Quase 70% estão dizendo para ambos. Ambos, né? Quer dizer, é bom e ainda ganha. Ganha, né? Então, híbrido, né? Ou seja, o sujeito que está lá na cidade fala, eu vou colocar para alugar em especial no ano novo, que é mais muvuca mesmo, o ticket vai lá para cima na locação e eu pago todas as despesas alugando... Pago o condomínio do ano. Do ano inteiro, né? Então isso está crescendo muito. De segunda moradia... Ainda de litoral, Marcos, eu gostaria de destacar um projeto horizontal de uma empresa cliente nossa de Fortaleza, a AIB Engenharia, que na praia de Fortim, uma praia absolutamente bela, 100 quilômetros de Fortaleza, projeto que eles pegaram no escritório Triptych para desenvolver. Nós fizemos um estudo qualitativo que... assim, deixou o projeto absolutamente especial. As casas são elevadas para que a areia possa... Eu lembro desse projeto, bem interessante. Assim, ele realmente... As casas não são em quadras, né, para fazer com que a natureza efetivamente seja preservada. Terrenos de 600 até 800 metros, eles vendem efetivamente as casas. A pesquisa demonstrou a possibilidade de pegar mais preço e eles lançaram ainda mais caro do que a pesquisa já estava demonstrando, aproveitando esse gancho que a busca por imóvel de lazer a partir da pandemia... Que trouxe. Foi muito grande, inclusive pela questão do trabalho mais híbrido, mais flexível, e que deve permanecer, né? A gente está vendo aí nessa retomada, né, essa flexibilidade ela virando aí algo mais ou menos consensual, né? Guilherme, também tem mais algum projeto de segunda moradia que você destacaria? Algum de campo aí? Alguns, né? Temos alguns. Que não seja de praia, porque nós não falamos de praia, né? E fora a praia. Vamos para o interior, então. Como é que é o interior? Vamos para o interior. Eu acho que um dos grandes cases também, do que a gente muito ouviu por aí ao longo dessa janela de pandemia, foi o interior paulista, né? E a gente trabalhou em alguns cases, um que consta no anuário é o Tamboré Jundiaí. Foi lançado ali, o peru estava apitando no forno já, 18 de dezembro, né? 18 de dezembro do ano passado, quase que não dá para entrar no anuário, porque ia ficar para 22. Mas é um produto aí muito restrito, com um clube maravilhoso, quadra de tênis descoberta 126 lotes apenas, de 1.000 metros, e que surfou essa onda da segunda moradia, né? Foi bem? Foi super bem, ele lançou ali, no lançamento largou com mais de 60% vendido na janela entre Natal e Ano Novo. Excelente. Num preço, inclusive, superior à pesquisa, né? O Puntel, que é diretor da Tamboré, falou: nunca vi uma pesquisa tão boa, ela é verdadeira, vai e lança. O que o Guilherme está querendo dizer é assim, a gente fica até com um friozinho na barriga quando o resultado da pesquisa fala assim, ó, dá para vender no preço mais caro. E fácil, né? E fácil. E foi o que ocorreu. Porque demanda tem, né? Porque você está falando de 126 lotes, considerando uma cidade de Jundiaí, que é pujante. Do lado de São Paulo. Do lado de São Paulo. Quando você vai para São Paulo, você tem trocentas mil famílias e a gente testou, inclusive, a aderência ao paulistano e à demanda de Jundiaí.
E já tendo o feedback da própria Tamboré ali, eles tiveram um sucesso estrondoso na demanda interna de Jundiaí, e ainda há para se trabalhar um mundo de São Paulo que naturalmente já está em vias de esgotar o produto, um produto que foi alinhado, um produto com lote considerável de 1.000 metros, e uma particularidade interessante, né? Um lote de 1.000 metros onde espera-se num produto de segunda moradia, onde talvez não precisasse de um clube tão estrondoso. Tão sofisticado. E a pesquisa mostrou, precisa de piscina lá, ainda que ele faça piscina dentro de casa, precisa de uma piscina magnífica, com raia, com etc, quadra coberta, quadra descoberta. Podemos dizer que o paulistano gosta do luxo, Marcos. Né? Ele quer conforto, bem-estar mesmo. O lazer, no final das contas, em grande parte dos produtos, isso vale também para a incorporação nas cidades, mesmo que a pessoa não busque usá-lo ou não pretenda usá-lo, ele fixa na cabeça da pessoa ou ajuda a tornar, a fixar a ideia de valor. Melhora a percepção de valor, né? De valor. Isso é bem interessante. Viu, Fábio, a gente comentou, né, Guilherme também, algumas iniciativas que as empresas têm de expansão. E a gente teve no passado, né, algumas iniciativas que não foram muito bem sucedidas, né? Mas a gente tem ajudado algumas empresas a fazerem essa expansão com raciocínio, com inteligência. Guilherme, você destacaria algum caso de expansão, uma empresa que foi para um outro estado, por exemplo, desbravar a área e que a gente ajudou e que foi bem sucedido? Acho que o principal case, não só da Brain, mas até do próprio mercado, acho que sem medo de errar, talvez seja a Patrimar, a entrada no Rio de Janeiro, né? O grupo Patrimar já estava no Rio há mais tempo, com a Novolar, que é a bandeira econômica e standard da companhia, mas conseguiram adquirir um terreno ímpar, né? Um diamante no meio da Barra da Tijuca, frente campo de golfe olímpico. E a gente estudou não só o Oceana Golf, que é esse lançamento, mas estudamos o mercado carioca para Patrimar, né? Para dimensionar o potencial de mercado. Inclusive, algo que até tendo feedback ali da turma da Patrimar, a gente indicou que o produto seria escoado, na sua maioria, para o público da Barra. O público da Barra já consumiria o produto. E foi o maior lançamento da história do Rio de Janeiro, né? Em VGV. Em VGV. Então foram lançados, a expectativa era um faseamento muito mais longo, né? O Lucas Couto, que é diretor comercial da Patrimar, disse que nunca viu algo daquele tipo, ou seja, pessoas que iam comprar apartamentos de 10 milhões de reais às 5 horas da manhã numa fila de plantão, né? A ver como os ricos, quando gostam, também ficam na fila, viu, Marcos? Uma compra emocional, né? Que a gente sempre brinca, né? Ou seja, 5 horas da manhã, a expectativa era abrir plantão às 9, abriu às 7 para, enfim, não deixar a turma né? no sol do Rio. E comercializaram praticamente quase R$1 bilhão já numa antecipação da segunda fase, né? Então foi a primeira tranche ali de 670 milhões e quase 300 milhões lançados já numa segunda fase que não estava prevista lançar em 21. Foi o maior lançamento, um condomínio fantástico. Acho que também algo interessante, as assinaturas que eles deram, né? Não só assinatura paisagística, né? De grandes escritórios ou de interiores, mas, por exemplo, uma companhia atlética na academia, um spa L'Occitane. Isso tudo ajudou a embalar num mercado da Barra da Tijuca que não tinha lançamento, ou seja, uma escassez absurda de lançamento. Então também surfou a onda desse querer morar bem, uma oportunidade única de gerar um sentimento de escassez e teve um sucesso inimaginável. A ideia da L'Occitane, Marcos, parece tão bobinho, né? Mas meu filho de 8 anos adorou a ideia. Às vezes ele vai lá no escritório e daí ele vê os projetos e ele adora as coisinhas da L'Occitane. Ali no shopping que tem aqui em Curitiba, no shopping Curitiba, papai, quando a gente vai almoçar lá, papai, podemos comprar um creminho da L'Occitane? Se cuida, se prepara. Gera o intangível. Bom, esses e outros casos vocês poderão ver no anuário que está sendo lançado com toda essa amostra do que ocorreu em 2021. Agora, Fábio, encaminhando aí para a etapa final, que lições de 21 a gente leva para esse ano? Ou, na verdade, quais são as apostas que a gente está fazendo para esse ano? O que a gente acredita que vai ter um bom desempenho esse ano? De que maneira a Brain pode ajudar os clientes, os desenvolvedores nesse ano? Bom, o ano de 2022 começou com muito mais desafios do que 2021, né? Desafios diferentes. Nós começamos até igual, a questão da Ômicron, né, que já refluiu. Depois guerra, câmbio, custos. Eleição vindo aí pela frente, ou seja, é um ano de muitas dúvidas. E no ano de muitas dúvidas é necessário aprofundar ainda mais
a quantidade de informação, a qualidade de informação. E a Brain, né, Marcos, é uma coisa que nós sempre falamos, você que se apresentou, falou, né, sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica. Nós não somos uma empresa de pesquisa, nós não somos uma empresa de mercado imobiliário, embora fazemos muita pesquisa no mercado imobiliário. No passado foram mais de 50 mil entrevistas em todo o Brasil, mais de 2.000 entrevistas em profundidade. E por que a gente ressalta tanto a ideia de inteligência estratégica? Porque quando nós buscamos ajudar o nosso cliente, a gente reflete muito em qual é a principal estratégia técnica de pesquisa ou de estudo necessário para que ele tenha mais sucesso, sendo esse sucesso aumentar o lucro ou reduzindo... Ou seja, a gente parte da necessidade dele, né? Exatamente. Aqui a gente brinca, né? Nós não somos martelo, então não tem prego em tudo quanto é lugar para a gente martelar. Aquele espírito que nós temos da fundação da Brain, tailor-made, ainda que no passado nós tenhamos entregue quase 700 trabalhos em todo o Brasil, ele permanece na cultura da Brain. A ideia de que cada cliente tem que ser pensado, cada projeto tem que ser pensado com muito cuidado naquele projeto específico. E neste ano de 2022, em termos de apostas, vamos ver se o Guilherme concorda aí ou complementa, nós ainda acreditamos muito, Marcos, no mercado de segunda residência. Ele realmente, mesmo com subida da taxa de juros, está crescendo concretamente no litoral catarinense, litoral gaúcho, ainda no interior ali de São Paulo, produtos de campo, ou multipropriedade. E as praias do Nordeste estão em efervescência. É impressionante. Vou dar um exemplo. A região de Carneiros, uma região ali do litoral de Pernambuco. Há 3 anos atrás, os preços eram de R$4.000. Estão vendendo a 15 mil. Né? Então, assim, a parte de segunda residência realmente ela continua muito forte. O mercado de luxo que explodiu positivamente durante a pandemia, a gente acredita que ele já vendeu bastante, ele deve ter uma baixa de crescimento, não é que ele vai cair, mas ele tende a diminuir o ímpeto, né? E nós acreditamos muito, mas muito nos produtos horizontais, porque basicamente, e nós fazemos os dados para Elo, né, Marcos? Não tem estoque no Brasil. A escassez está a seu favor, né? Tem um lado positivo da morosidade da aprovação, é que não é super oferta, né? E a gente tem visto já esse ano irem bem alguns loteamentos que estão sendo lançados, né, Guilherme? Vários. Loteamentos populares, médio padrão, segunda moradia. Mas se fosse para resumir a aposta, eu acho que alguns cases já que estarão no anuário de 22, que esse primeiro trimestre a gente já viu. A gente viu o estúdio, por exemplo, né, produtos compactos irem estrondosamente bem nesse primeiro trimestre, numa Selic já alta. Então eu resumiria que eu acho que a gente já falou isso em algum outro momento, que é o ano da assertividade. Talvez no último ano, ou entre o segundo semestre de 20 e o primeiro de 21, aquela localização nem tão boa, aquela face nem tão boa, aquela prumada nem tão boa venderia. Eu acho que em 22, se fosse para resumir numa palavra, independente da tipologia, seria a assertividade de produto. Ou seja, a margem para o erro diminuiu. A gente tem que ser muito mais cirúrgico, né, Fábio? E não tem como manter uma velocidade de venda se não aumentar a qualificação da força de vendas e a conversão na ponta. Talvez entrasse 10 para se fazer 2 vendas ano passado, talvez esse ano entre 5 e você vai ter que fazer 2 vendas. Ou seja, a tua qualificação na ponta tem que ser melhor, né? Eu acredito, Marcos, como você falou, a margem para o erro diminuiu, né? Concretamente, nós temos visto que está mais difícil vender, não porque tem menos gente querendo comprar, mas como os preços subiram até como resultado do aumento de custos e as empresas, as incorporadoras precisaram reposicionar os seus produtos, quando você muda de patamar de preços, a exigência aumenta em todos os padrões. Então, num lugar que se vendia a 5, agora se vende a 7 mil o metro, um produto econômico ou início do standard, o sujeito, estamos falando aí, né, Marcos, de um aumento de 20%. Sim. Ele exige mais. Na cidade de São Paulo, um lugar que era vendido a 15 e agora é vendido a 18,
em 100 metros quadrados, nós estamos falando de 300 mil a mais. Ele exige mais. Portanto, isso que o Guilherme falou, talvez aquela localização já não seja boa. A região é, mas talvez a quadra não é. E mercado imobiliário não é... Isso, inclusive, Marcos, aproveitando e falar, muito se discute da ideia de apertar um botão e ter o resultado. O que eu vou lançar nesse terreno? A famosa tecnologia de inteligência artificial e congêneres, quando no mercado imobiliário o ponto na quadra muda tudo. A região pode ser nobre. Tamanho da testada. O tamanho da testada. Ou seja, o conjunto de detalhes, é isso que implica esse trabalho tailor-made que nós fazemos, né, Fábio? Para poder fazer uma especificação. Perfeito. Pessoal, esses aí foram Guilherme Werner, Fábio Tadeu Araújo e Marcos Catalian, sócios da Brain Inteligência Estratégica. Dê uma olhada nesse material, os principais cases do mercado imobiliário de 2021 e algumas das tendências para 2022. Espero que tenham gostado do vídeo. Assine o nosso canal e continuem assistindo os vídeos e os conteúdos da Brain. Muito obrigado a todos.